Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de programação web. Nessa videoaula nós vamos aprender a manipular as propriedades do DOM. Então a gente vai ver uma série de funções para fazer essa manipulação. E como exemplo a gente vai usar essa página, que é a página que a gente já usou na aula passada, né? É uma página bem simples. Aqui está o código dela, vamos aqui no index. Então eu tenho aqui uma div, né? E dentro dessa div eu tenho um cabeçalho, uma section, né, que é o conteúdo da página, e um rodapé. Tá? Então, basicamente, a gente vai manipular esses elementos, inserindo, retirando elementos, alterando valores aqui agora com as funções que nós vamos aprender. Né? Então, vamos lá. Primeira função que a gente vai aprender a função append. Primeiro, vamos lá. Aqui eu peguei o cabeçalho, né, o principal, na verdade é toda essa div aqui, vamos lá, que é o principal. Então eu peguei ela, quer dizer, todos esses elementos estão dentro desse cara, então eu peguei aqui, tá? Aqui eu peguei o cabeçalho, peguei o conteúdo e peguei o rodapé. Então eu peguei cada item desse separadamente, que está dentro da div aqui, né? Para a gente poder fazer as manipulações. Então a gente vai usar essas variáveis em várias situações aqui. A primeira que a gente vai usar é o cabeçalho. Então o cabeçalho a gente vai aprender a função do nosso do append shield. O append shield ele vai fazer o que? Eu estou dentro do meu conteúdo, que nesse caso aqui é esse cara aqui, ó, conteúdo da página, né? Eu estou pegando e adicionando aqui dentro o meu cabeçalho. Então, estou tirando o cabeçalho do início, que seria esse cabeçalho que está aparecendo aqui em cima, aqui, né? Esse cara. E estou jogando esse cara para dentro do nosso conteúdo. Então, ele vai jogar lá no final da section, embaixo desse texto aqui. Então, ele retira esse cara aqui do local onde ele está, né? E transfere ele para dentro desse cara aqui. Então, eu estou adicionando como filho de conteúdo, certo? No nosso caso aqui é o section, né, lá do HTML. Beleza? Então vamos salvar aqui e vamos ver como que a nossa página vai ficar com essa alteração. Vou dar um F5 aqui para atualizar. Ó, vocês estão vendo que ela veio aqui para baixo, né? Ele adicionou como filho da section esse cara. Então ele adicionou como um filho desse cara aqui. Como esse cara aqui tem esse cara, tem essa div aqui dentro, né? E ainda tem aqui dentro ainda esse outro texto, ele adicionou no final dele, né? A gente pode ver, ó. O texto está dentro no fim, ele adicionou no final. Ok? Bem, o próximo item que nós vamos aprender, a gente vai utilizar o insert before, que ele inserte o item antes, né, do elemento. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar um texto. Esse texto, eu estou pegando o conteúdo. Conteúdo, ele está como conteúdo da página, que é esse cara aqui, ó, o conteúdo da página, né? Então, o que eu estou fazendo com esse conteúdo da página? Eu estou pegando o primeiro filho dele. Peguei o primeiro filho dele, é esse cara aqui, tá vendo? Aí, depois desse primeiro filho, eu pego o próximo irmão dele, né? Então, o próximo irmão vai ser essa div aqui, tá? Ó. Então, para a gente ver se esse cara aqui está pegando certinho, a gente pode, antes de eu fazer a modificação, deixar isso aqui comentado, vamos confirmar aqui. Eu vou pegar o node name, a gente pode também usar uma outra propriedade que é interessante, para poder confirmar se a gente está pegando certo, que é o class name. Esse class name ele vai retornar o nome da classe, né, que está relacionado a esse nó que eu estou colocando aqui do texto, e o node name vai retornar o tipo. Então, vamos lá para a gente ver como é que vai ser isso. Vamos dar um F5 aqui, não modifiquei nada, mas ó, ele pegou a div e o conteúdo da página texto. Vamos confirmar se está certo? Então, só para a gente ver se a gente pegou aqui para dentro dessa variável o cara certo. Eu quero pegar esse cara aqui, né? Então, ó, ele pegou o conteúdo da página texto, que é o que retornou aqui, ó. Tá vendo? Pegou e é uma div, que realmente é uma div lá, ó, que a gente tá pegando, né? Que é uma div. Então, eu peguei o próximo irmão, que é esse cara aqui, né? Ok? Então, pego esse cara, eu vou falar assim, ó, eu vou inserir depois desse cara, né? Desse cara que a gente pegou aqui, né? Então, como eu vou inserir depois desse cara, antes, desculpa, né? O after depois, o before é antes, ele vai pegar esse texto, o nosso cabeçalho que eu estou pegando aqui, e vai inserir
depois desse texto, tá? Antes do texto, desculpa, gente. Hoje tá difícil, hein? Então assim, ó, insert before, eu vou pegar o cabeçalho e vou jogar ele antes do texto, né? Então quando eu estou pegando e jogando antes do texto, ele vai inserir esse cara entre esses duas tags aqui no nosso HTML. Vamos lá e vamos ver se ele vai fazer isso agora. Vamos dar um salvar aqui e vamos entender como é que ele fez. Vamos lá dar um F5, né? Ó, ele inseriu, tá vendo? Se a gente for aqui analisar dentro dos elementos aqui do HTML, a gente vai ver que ele também fez a modificação aqui, ó, a principal. Vamos pegar o nosso conteúdo da página, olha o texto. Tá vendo que ele inseriu antes desse cara o cabeçalho? O cabeçalho saiu lá de onde ele estava e veio para cá, para essa posição aqui, que é antes da div onde a gente fez o before, que eu peguei o texto, né? Aquela variável texto estava fazendo referência a esse cara. Aí eu mandei inserir antes dele e ele inseriu aqui a nosso cabeçalho. Beleza? Bem, agora a gente vai aprender a fazer o seguinte. Quando a gente usa o append shield, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai retirar de um local aquele item e vai colocar no outro. Mas a gente pode fazer o quê? Fazer um clone desse cara, né? Igual aqui, ó. Eu estou fazendo um clone, né, do cabeçalho, né? Esse true aqui, ele clona com todo o conteúdo. Se eu não colocar true, eu colocar false, ele só vai pegar o esqueleto, né, desse elemento. Aí ele vai pegar esse cara e vai dar um append shield dentro do conteúdo. Então eu vou jogar lá no final do conteúdo o meu cabeçalho, mas só que eu estou jogando o quê? O clone, tá? Vamos lá ver como é que vai ficar, né? Tá vendo, ó? Ele pegou, continuou o nosso cabeçalho aqui em cima e ele jogou esse cabeçalho aqui, ó, para dentro da section, né? Lá no final ele adicionou, né? Como ele adiciona no final, ele adicionou aqui o nosso texto, nosso cabeçalho. Beleza? Tem um outro detalhe aqui que é interessante também, que é no caso como a gente clonou, né? E vamos fazer um query selector com esse nome de class, porque como ele pegou todo o conteúdo, ele vai pegar também duas vezes, né? Porque eu vou ter duas vezes essa class adicionada, como eu fiz um clone dele. E a gente vai ver que ele vai pegar dois, porque na verdade existe dois cabeçalhos que estão marcados com essa classe aqui, né? Vamos lá. Aqui, ó. Ele retornou 2 aqui porque tem dois caras que estão marcados. Se a gente for vir aqui e dar uma olhada aqui, realmente, agora a gente tem dois cabeçalhos, né? Que a gente consegue ver aqui, por exemplo, eu tenho o meu header que é o original aqui, e dentro da section agora eu tenho outro, mas todos os dois estão marcados com a classe, ó, principal header, tá vendo? Ó? Todos estão marcados com o mesmo cara. Por isso que quando eu peguei aquele elemento pelo query selectoral lá, ele me retornou dois, que tem dois elementos marcados com esse cara. Beleza? Pessoal, agora a gente vai aprender uma outra propriedade interessante que retorna, esse método que retorna para a gente, que é se ele tem algum filho, né? Então aqui, o que eu estou usando? Vocês estão vendo que eu peguei aqui o H1 e eu vou selecionar o H1 que tem principal underline título. Então ele vai pegar esse cara aqui, ó, tá? Então ele vai pegar esse cara e vai perguntar se ele tem algum filho. Inicialmente eu já vou falar a resposta. Ele vai falar que sim, que ele tem um filho, porque esse texto que está aqui dentro é filho de H1. Então ele vai retornar que eu tenho um filho, vai retornar o node name, que é o H1 aqui, e que vai retornar true que ele tem. Essa função ela retorna true ou false. Então vamos salvar, vamos verificar lá como é que foi seu retorno. Vamos lá. Ó, H1 que ele retornou, que é o node name, e realmente ele tem um filho. Né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui, que a gente pode simplesmente fazer o quê? Vamos pegar o H1 e vamos retirar esse texto daqui de dentro. Deu Ctrl X, não tem mais nada, e vou salvar aqui. Então a gente vai atualizar lá para a gente ver que o H1 agora não tem filho, ele não tem, só tem a referência a ele, né? Então eu vou atualizar
esse cara vai ter que retornar falso, tá vendo? Retornou falso aqui. Então, deixa eu voltar aqui o título, né? Essa hasShieldNodes, ele retorna quantos nossos filhos o item que eu selecionei ele tem, beleza? Bem, uma outra função importante que a gente tem que aprender da nossa API aqui é essa função de remove shield, que eu posso remover um item. Então, a partir do momento que eu peguei esse item aqui pelo querySelector, né, que a gente pegou o H1, a gente vai aproveitar o que a gente já tinha pego, e eu quero, por exemplo, fazer o que? Remover esse cara de dentro do cabeçalho. Vamos dar uma olhada como é que está. Deixa eu dar um F5 aqui, deixa eu atualizar. Então, por exemplo, o nosso, analisando as partes do DOM aqui, é o nosso H1, certo? Então, eu vou fazer o que? Eu vou vir e vou retirar ele do cabeçalho, dando Ctrl S, salvar, e aqui eu estou fazendo o que? Eu peguei o cara já, então agora aqui eu vou remover ele aqui, tá, gente? Então, vamos remover esse cara de dentro do DOM. Então, Ctrl S, vamos lá executar. Quando eu atualizar, ele removeu ele aqui do DOM, tá vendo? Então, ele não aparece mais. Se eu for pesquisar aqui também, ó, ele não vai estar mais aqui, tá, gente? Não está aqui dentro da div, não está. Beleza? Opa. Bem, uma outra função interessante que a gente tem da nossa API do DOM é esse Replace Shield. Esse Replace Shield, ele substitui o elemento por outro. Então, nesse caso aqui, eu fiz um clone do nosso cabeçalho, né? Então, deixa eu até atualizar aqui antes. Vamos lá, para a gente poder ver a nossa página antes, né? Então, vou atualizar o F5, a página voltou. Então, eu vou fazer um clone desse cara e vou jogar ele, vou substituir pelo cabeçalho. Então, a gente vai fazer isso aqui pelo rodapé, desculpa, né? Eu vou substituir o cabeçalho pelo rodapé. Então, eu fiz um clone aqui do cabeçalho, né? Copiei com todas as propriedades dele, todos os valores. E agora, eu vou dar um replace, né? Então, eu peguei com base a nossa variável lá principal, né? Deixa eu colocar que está faltando. Variável principal aqui. E estou dando um replace, o quê? Pelo clone, que eu acabei de criar aqui, que é o cabeçalho, pelo rodapé. Se eu simplesmente colocasse o replace um pelo outro, ele ia substituir, né? Nesse caso, eu criei uma cópia com um clone e depois eu peguei e substituí. Então, vamos salvar, vamos ver lá como é que vai ficar agora. Vou atualizar aqui. Vocês vão ver que ele clonou, tá vendo? Substituiu aqui o rodapé, né? Deixa eu ver se... Não. Deixa eu ver por que eu voltei, né? Deixa eu só mandar para a aula 7. Isso. Então, a gente pode ver aqui que ele substituiu aqui, no caso, o rodapé. Se a gente tirar aqui, só para a gente ver como é que estava antes, né? A gente vai ver que o rodapé ele volta. Ctrl Z, Ctrl S. Vamos lá agora, F5, ó. O rodapé voltou aqui, que tem o meu nome, tá vendo? Então, beleza. O replace, lembrando que ele substitui o elemento. Então, se a gente quiser manter o anterior, né, a gente tem que fazer um clone e depois fazer a substituição. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre uma outra função muito importante, que é o create element, o create text node. O create text node, ele permite a gente criar um novo texto. Vamos dar um exemplo aqui em cima. Criar um texto e jogar ele dentro do nosso HTML. Então, ó, no nosso caso aqui, eu estou criando um text node com o texto do Pulini inserido. E aqui eu vou jogar ele dentro do principal, dando append shield. Ele vai jogar lá no final. Então, vamos salvar e vamos ver lá o que vai acontecer. Quando eu atualizo aqui, né? Ó, o texto do Pulini ele foi adicionado aqui no final. Então, eu adicionei um texto, né? Mas só que além do texto, a gente também pode adicionar elementos dentro do HTML. Então, no exemplo aqui de baixo, em vez de eu adicionar um texto, eu vou adicionar um parágrafo. Então, ó, eu criei um elemento do tipo P, né? Tá vendo? Eu também criei um parágrafo novo aqui, um texto que eu vou colocar dentro do parágrafo. Depois eu peguei esse novo parágrafo que está aqui,
né, que eu criei aqui em cima como um elemento do tipo P, e mandei adicionar ao filho, quer dizer, eu adicionei dentro do parágrafo o texto que eu havia criado, então eu joguei o texto para dentro do parágrafo e depois adicionei ele lá no principal. Então ele vai ir para lá, para dentro da nossa página, como um parágrafo. E dentro do parágrafo eu vou ter o texto. Então vamos ver como é que fica lá agora. Vou mandar atualizar aqui, né, a página, e aqui a gente pode ver que a gente tem um novo parágrafo. Se a gente for analisar por aqui, ó, a gente vai ver que o novo parágrafo ele está adicionado com um parágrafo. Eu tenho um texto aqui, ó, e esse texto eu tenho um parágrafo aqui dentro, tá? Beleza, então, pessoal, vamos lá? Bem, um outro recurso muito poderoso é o recurso que a gente pode estar utilizando para fazer troca e adicionar e remover atributos, né, dentro do nosso DOM. Então aqui, por exemplo, eu estou pegando dentro do principal e estou fazendo a modificação, olha só, do atributo className para novo nome principal. Quando eu faço isso, ele troca o nome da classe que eu coloquei aqui na variável, no nosso caso é o corpo da nossa página, né, para esse cara que seria o novo nome principal. Como a gente pode ver aqui, o nome agora está principal só, né? Então a gente vai vir aqui agora, vamos rodar esse cara, vamos atualizar o F5 e a gente vai ver que quando ele atualiza aqui no nosso corpo, ele já atualizou o novo nome principal aqui, já trocou o nome do atributo desse cara, dessa variável que a gente tinha pego lá dentro. Então a gente pode manipular qualquer atributo, né, lá dentro. Aqui a gente pode ver, por exemplo, um outro exemplo, que seria a impressão do class name, do class id. Vamos lá para a gente ver, eu só vou colocar no log, né? Então a gente vai poder ver aqui bem tranquilo. Tá vendo? Ó, ele imprimiu principal, id principal. Por que id principal? Porque aqui o nome do id que eu coloquei, ó, tá como? Qual é o valor do id? Id principal. Qual é o valor da class? Principal, tá? Bem, além desses atributos que já são atributos fixos, a gente também pode fazer a solicitação com o get. Então fica até interessante porque a gente pode utilizar o get aqui, ó. Por exemplo, eu peguei a variável .getAttribute e coloco o nome do atributo. Ele já vai me retornar qual é o valor. Aqui eu coloquei dois atributos que a gente está colocando o valor do getAttribute class e do style. No nosso caso aqui, só para a gente ver o que tem, eu tenho aqui no style color igual a blue, né? E o class principal. Então ele vai ter que me retornar o valor desses dois atributos. Vamos lá dar uma olhada como é que vai ficar. Vamos atualizar. Ó, ele retornou o principal e o valor de azul aqui, que é o style que tem dentro do style. O interessante é que a gente também pode fazer o quê? Pode trocar esses valores, né? Então, imagina que a gente pode tornar a nossa página bem dinâmica, trocando características até do CSS. Então, por exemplo, eu estou dando aqui um principal.setAttribute, aí eu vou trocar a cor, né, o style, e vou colocar a cor agora, que antes estava azul, vou trocar ela para verde. Vamos olhar lá, vamos atualizar, vamos dar um F5, ó. Vocês podem ver que a cor trocou para verde, eu troquei lá no JavaScript, né? Isso dá uma margem para a gente fazer diversas alterações, né? Não só da gente adicionar novos atributos HTML, novas tags, como também fazer as alterações nos atributos dessas tags, igual a gente está vendo aí. Aqui tem um outro exemplo que a gente vai fazer o que? Na verdade, vamos lá, só para a gente entender, eu troquei o setAttribute aqui e coloquei style igual a verde. Lembrando que nesse caso aqui eu já tinha uma cor lá definida, que aqui eu tinha uma cor azul. Nesse caso aqui do rodapé, a gente pode ver aqui que no rodapé eu não tenho cor nenhuma, eu não tenho atributo. O interessante é que se eu uso o setAttribute aqui, ele vai simplesmente adicionar esse atributo. Então ele não serve só para fazer uma alteração. Se eu colocar um setAttribute e ele não existir, ele adiciona dentro daquela tag. Vamos ver como é que fica então. Ó.
Vou mandar atualizar aqui. Tá vendo que ele já trocou aqui a cor para vermelho, né? E se a gente for olhar aqui, olha, ele vai ter adicionado essa tag lá embaixo, ó, no footer. Tá vendo que ele colocou o Style Color Red? Esse cara não tinha antes, essa cor aqui ela estava azul. Então, quando eu fiz eu coloquei o set attribute e ele viu que esse style não tinha, esse atributo não tinha dentro dessa variável aqui que a gente pegou, ele pegou e adicionou ela lá dentro dos atributos. Então a gente pode fazer modificação nas tags adicionando atributos conforme a gente precisar via programação. Isso abre recurso para a gente fazer um monte de coisa, né, gente? Dá para fazer muita coisa com isso aqui, dá para brincar bastante. Beleza? Beleza, pessoal? Então até a próxima aula. Um forte abraço.